Já parou para pensar por que, às vezes, criar um software parece um caos total? Hoje a gente vai mergulhar nessa história. Vamos entender a jornada da programação, que começou quase como um artesanato, uma coisa meio mágica, até se tornar a disciplina séria que a gente chama de engenharia de software. É uma história sobre como a indústria aprendeu, do jeito mais difícil, a colocar ordem no caos. E vamos direto ao ponto. A pergunta que está por trás de tudo é essa. Por que é tão complicado construir software? Sabe, essa frustração que a gente sente, desde um aplicativo simples que trava no celular até falhas gigantescas em sistemas críticos, é daí que a gente parte para entender por que a engenharia de software não é só uma boa ideia, é uma necessidade absoluta. Para a gente entender o tamanho do desafio, a comparação é a chave. Pensa só, uma ponte é física, visível. Ela segue as leis da física, que são concretas, previsíveis. Já o software, ele é pura lógica, uma criação abstrata, invisível, que não tem as mesmas amarras do mundo físico. Isso dá uma flexibilidade incrível, claro, mas é justamente essa liberdade que, se não for controlada, vira um caos completo. E para entender o risco, tem uma analogia que é perfeita. Imagina construir uma casinha de cachorro sem muito plano. Se der errado, ela fica torta ou o prejuízo é pequeno. Agora imagina construir um arranha-céu invisível, como um sistema de banco ou controle de tráfego aéreo, desse mesmo jeito, no improviso. A queda não seria só um prejuízo. Seria um desastre, com D maiúsculo. Mas olha, a indústria não acordou para isso de um dia para o outro, não. Foi preciso uma crise, uma ruptura lá no final dos anos 60. Foi o momento em que todo mundo olhou em volta e percebeu que o modelo de tentativa e erro estava levando a um beco sem saída, com projetos falhando, um atrás do outro. E era um paradoxo total, né? Enquanto o hardware evoluía numa velocidade incrível, o software ficava empacado, engolindo dinheiro, estourando todos os prazos e entregando produtos cheios de problemas. Para os gerentes, era uma verdadeira caixa preta. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro, só viam o tempo e o dinheiro sumindo sem resultado nenhum. E aí, no meio desse caos todo, veio a resposta. A Conferência da OTAN, em 68, não foi só uma reunião. Foi um grito de guerra. O termo engenharia de software foi usado de propósito, para chocar mesmo. Foi uma provocação, um chega de amadorismo, vamos tratar isso com a seriedade e a disciplina da engenharia. E a definição que saiu dali, do Fritz Bauer, mudou o jogo. Presta atenção, não era só sobre fazer o software funcionar. A chave era construir de forma econômica, confiável e eficiente. Foi aí que a programação deixou de ser vista como uma arte meio mística e passou a ser encarada como uma disciplina de engenharia de verdade, com método, responsabilidade e, principalmente, previsibilidade. Essa crise toda não só mudou o jeito de pensar, mas também expôs umas verdades bem inconvenientes sobre a natureza do software. Verdades que, até hoje, são as leis que governam o desenvolvimento de qualquer sistema complexo. Quer a gente queira, quer não. Pensa rápido. Qual é a primeira coisa que um gerente pensa quando um projeto de software está atrasado? Contrata mais gente, certo? Parece lógico, né? Botar mais gente para apagar um incêndio. Só que, na prática, o buraco é bem mais embaixo. Pois é, a intuição aqui engana. E muito. A lei de Brooks, que o Frederick Brooks formulou depois da experiência dele no gigantesco projeto OS/360 da IBM, explica o porquê. Colocar mais gente num projeto atrasado não resolve. Na verdade, piora. O tempo para treinar o pessoal novo e a confusão na comunicação que viram um telefone sem fio gigante acabam atrasando o projeto ainda mais. Agora, outra verdade fundamental. A diferença entre como o hardware e o software falham. O hardware se desgasta com o uso, com o tempo, por causa do calor, da poeira, coisas físicas. Mas espera aí, se o software é só lógica, ele não deveria se desgastar. Então por que ele parece que envelhece e quebra com o tempo? A resposta está aqui. O software não enferruja, ele se deteriora, ele apodrece por dentro. Cada nova função, cada correção, é como um remendo que a gente coloca no código. Com o tempo, o acúmulo desses remendes deixa o sistema todo frágil, instável, uma verdadeira coxa de retalhos que pode rasgar a qualquer momento com uma nova mudança. Ok, então se a falta de engenharia era o problema, qual foi a prova de que a solução funcionava? A prova de fogo, digamos assim? Bom, a resposta não veio de um laboratório ou de uma empresa. A resposta veio da Lua. E no coração de tudo isso estava a Margaret Hamilton. Ela não era só uma programadora genial. Ela foi a visionária que bateu o pé para chamar o que ela fazia de engenharia de software. Ela fez isso para dar ao trabalho dela e da sua equipe o respeito e o rigor necessários, porque ela sabia que estava construindo um sistema que literalmente não podia falhar.
E o grande teste veio no momento de maior tensão que a gente pode imaginar. A Apollo 11, a poucos metros de pousar na Lua, com o mundo inteiro assistindo, sem piscar. E de repente, o computador de bordo começa a disparar um alarme. Alarme 1202. O sistema estava sobrecarregado. O pouso estava em risco. E foi aí, nesse exato momento, que a engenharia de software brilhou. O sistema, que foi projetado pela equipe da Hamilton para ser super robusto, não entrou em pânico. Ele, sozinho, entendeu o que era crítico para o pouso e simplesmente ignorou todo o resto, as tarefas menos importantes. Não foi sorte, foi engenharia de altíssima precisão salvando a missão na frente do planeta inteiro. A lição da Apollo 11 e da crise de software ecoa até hoje. E a lição é clara: qualidade no sistema complexo nunca é um acidente. Qualidade não brota do nada. Ela é o resultado de planejamento rigoroso e de uma execução impecável. E quando a gente fala de software profissional, não é achismo, não. Tem uma lista de coisas que ele precisa ser. Ele precisa ser fácil de manter para não virar um monstro no futuro. Precisa ser confiável para não te deixar na mão. Tem que ser eficiente para não desperdiçar recursos e, claro, seguro. São características projetadas e não acidentais. No fundo, a diferença é essa. Qualquer um pode fazer um programa que resolve um problema hoje. A engenharia de software se preocupa em construir um sistema robusto, que vai funcionar por anos, enfrentando mudanças e se adaptando sem quebrar. É a diferença entre uma jangada e um navio. E no final das contas, a grande sacada é essa. A essência da engenharia de software não está na linguagem de programação, não está no algoritmo mais inteligente. Está na batalha constante para domar a complexidade. É a arte e a ciência de pegar o caos de uma ideia abstrata e transformar em ordem, em algo confiável e controlável. E esse desafio, que nasceu lá em 1968, continua mais vivo do que nunca.